Sempre é bom estarmos na presença do Senhor. Quando eu venho à igreja, eu lembro que Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem presentes, ali eu estou. E Ellen White confirma dizendo que todo culto Cristo está sentado para ser adorado. Sejam muito bem-vindos. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, estamos em Tua presença, vamos abrir a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série sobre os 10 mandamentos e hoje vamos falar novamente sobre o 6º mandamento, que diz: não mate, ou não matarás, ou não assassinarás. Todas as traduções estão corretas. E o título do sermão de hoje é A Espiritualidade do 6º Mandamento. Interessante, quando nós começamos essa série, a ideia era termos 10 mensagens. Mas somente sobre este mandamento, esse é o 3º sermão de apenas 2 palavras da Bíblia: não matarás. Por que Deus entregou os 10 mandamentos? Qual foi a razão dele entregar a lei para o seu povo? As pessoas dizem que normalmente Deus deu os mandamentos, se você obedecer 50%, um pouco mais, Deus já estará satisfeito com isso. E outros dizem, Deus errou e por ele exigir algo que é impossível para o ser humano. Nenhum dos pensamentos está correto, porque a razão pela qual Deus deu os 10 mandamentos foi para nós identificar o pecado, o mal ou a nossa própria natureza. É como, por exemplo, você cai, você se machuca, você sente dor, mas você não sabe bem a gravidade daquilo que você foi acometido. Você vai ao hospital, você faz um raio-x e você constata que a queda que você teve, você fraturou o braço. E você não via a fratura. E você vendo a fratura, você vai certamente submeter ao tratamento para a sua recuperação. A lei é justamente esse raio-x que faz com que nós olhemos e possamos ver o que há dentro de nós para que Cristo purifique e transforme. É interessante ler e estudar esse mandamento, não matarás, em que contexto ele foi apresentado, porque Jesus lá em Mateus 5, 21 e 22, ele fala justamente sobre esse mandamento, não matarás. E nós vamos estudar na sequência sobre este mandamento. Então, este mandamento não matar, no Novo Testamento, ele está num contexto próprio da época do que estava acontecendo. E quando formos estudar Mateus 5, nós vamos ver claramente o que Jesus tinha em mente ao dizer este mandamento. Como já vimos anteriormente, não matar, a palavra grega, hatash, significa assassinar ou matar. E todas as 47 vezes que aparece não matar, na Bíblia, é uma referência ao ser humano matando outro ser humano e nunca uma pessoa matando um animal. Sempre quando aparece essa palavra hatash, ela significa um ser humano matando outro. Portanto, não hatash, não mate outro ser humano é a ideia. Hatash é empregado sempre nunca é empregado num contexto de guerra, de pena de morte ou de autodefesa. Esse comando não proíbe de forma alguma as nações em conflito, armadas ou guerras, para proteger seus cidadãos de agressões exteriores. Não proíbe governos de impor a pena capital para crimes graves, após um julgamento justo com provas conclusivas, para preservar o bom andamento da sociedade. O mandamento também não proíbe os policiais de usar a força letal quando necessário para proteger os cidadãos inocentes da cidade. E também não proíbe a autodefesa ou a defesa da família ou de vítimas inocentes se forem acometidos por alguém que venha fazer-lhes mal. Portanto, sobre o que diz o mandamento? Qual é a espiritualidade desse 6º mandamento? É interessante que a lei ela não lida somente com atos exteriores. Eu digo, primeiramente, a lei não trata de atos exteriores. Ela trata justamente da espiritualidade da lei, que são justamente as intenções do coração.
E aí que está a espiritualidade da lei, e não naquilo que as pessoas fazem, mas aquilo que está no coração. No Sermão do Monte, Jesus elevou o assassinato muito além de um ato físico, proibindo o ato do assassinato no coração. Stephen Collins, um teólogo, diz: ações pecaminosas sempre começam com pensamentos pecaminosos não controlados. Raiz do mal, da amargura, se transforma em um assassinato. A amargura, ódio e raiva é o princípio ou a fonte para onde as pessoas assassinam os outros. Na verdade, é a mão que dá a luz ao assassinato, mas o coração infectado e inflamado com o ódio, a raiva, é que concebe o ato. Na verdade, tudo começa justamente no nosso coração. E é para ali que a lei nos conduz. Olharmos perfeitamente, então, a espiritualidade da lei, o que significa realmente essa espiritualidade, é que nos faz ver a lei na sua amplitude e podemos ver como Cristo pode colocar a lei em nossos corações. E Jesus revela a lei da espiritualidade em Mateus 5, 21 e 22. Você trouxe sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo 5, vamos ler os versos 21 e 22. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Jesus está falando sobre a lei dos 10 mandamentos. Não mate, ou não matarás. E agora Jesus vai dizer: ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Ele diz: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão será sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Olha como Jesus amplia e tira a lei de uma questão física e a coloca totalmente numa questão espiritual. Você não deve irar-se no seu coração contra alguém, você não deve insultar e você não deve chamar de tolo. O que Jesus queria dizer com tudo isso? Em que contexto Jesus falou isso? Quando Jesus fala isso, ele estava no Monte das Oliveiras, próximo ao Mar da Galileia, e do outro lado estava Bazã. Bazã é uma região onde todos que estavam ouvindo Jesus, ao olharem para Bazã, lembravam que esse local é lugar de refúgio para os criminosos da pior espécie e os mais diversos criminosos. Eles poderiam olhar para Bazã e lembrar dos assassinatos, homicídios, roubos que ali aconteciam. Isso criou no povo que ouvia Jesus, tanto os fariseus, escribas, os líderes judeus, como o povo em comum, como olhar para esses malfeitores com maldade e crueldade. Além disso, eles abrigavam no coração o rejeitar completamente os gentios e os pagãos. E ainda rejeitavam aqueles que não acolhiam a sua forma de pensar. E assim, eles nutriam no coração ódio, rancor, ressentimentos e mágoas e o desejo de vingança não só sobre os soldados romanos, o Império Romano, mas também por esses malfeitores. E eles os discriminavam e os julgavam como a escória da sociedade, os perdidos. Para este público, com revolta no coração, com ódio por o que lhes acontecia, Cristo diz: não insulte, não guarde rancor no seu coração, não chame de tolo. Do ponto de vista humano, o assassinato é apenas um ato físico, onde se tira a vida de outra pessoa. Mas Deus define o assassinato como qualquer pensamento ou sentimento de ódio ou de malícia profunda arraigado no coração contra outra pessoa. Eu acho que eu passei uma boa parte da minha vida como um assassino. Porque só não matei, só não fiz o ato,
talvez porque não tivesse tido oportunidade, e certamente uma misericórdia de Deus. Porque eu já falei a vocês, eu passei uma boa parte da minha vida odiando meu pai, e eu queria matá-lo, literalmente. Eu nunca fiz o ato, então, talvez as pessoas olharem para mim, pastor, o senhor não é assassino. Mas perante a lei, a espiritualidade da lei diz que se você guardar no coração a mágoa, o ressentimento, a revolta, o ódio, você é um assassino. Deus olha para o coração e não para o ato. Quando abrigamos o ódio em nosso coração por alguém, cometemos o pecado de assassinato aos olhos do Senhor. Deus olha, como disse, para o coração em busca da verdade que ali está. Judas, por muito tempo, guardou o ressentimento das palavras que Jesus falou a ele, até que esse ressentimento se tornou em ódio e até que ele entregou o seu Senhor. No pensamento de vingança que jaz encoberta toda a má ação. Jesus trouxe nesse mandamento, não matarás, todos os demais mandamentos, uma nova luz, porque nele ele mostra claramente que a raiva é a razão e o motivo para alguém assassinar o outro. E João escreveu, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E acrescentou, e vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna presente em si, diz 1 João 3,16. Isso nos torna todos aqui, o acolá, em um momento da vida, assassinos. Mas como aceitamos a Cristo, e como Ele faz parte agora da nossa vida, esse sentimento não reina mais em nossos corações. Porém, devemos entender que assassinar é muito mais que tirar a vida. Assassinar, na verdade, é abrigar no coração a raiva, os ciúmes maldoso, o orgulho, a maldade, a indiferença e o desprezo, a discriminação, o espírito de vingança e o ódio. Eles podem alimentar a inclinação maligna do homem para a agressão que acaba tirando a vida. Portanto, eu posso assassinar alguém por causa da cor da pele. Eu posso assassinar alguém por causa da sua condição financeira. Eu posso assassinar alguém por me sentir superior a ela. Jesus disse, não mate, não assassine. Não tenha ressentimentos, não tenha mágoas, não tenha nada disso. Deixe seu coraçãozinho com o Senhor. Ele cuidará de você. Em São Mateus, capítulo 5, verso 22, Jesus diz então, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E no final do verso ele diz, todo aquele que chamar de tolo, esse vai para o inferno. E a palavra tolo aqui tem um significado muito propício. Porque tolo aqui é você olhar para alguém que um dia conheceu a verdade e apostatou. E você julgar essa pessoa como perdida. Tolo é você dizer que tal pessoa que voltou à sua vida e à sua prática do mal está totalmente perdida e condenada. Portanto, Jesus diz que nós não devemos condenar uma pessoa no nosso coração como apóstata e desprezado de Deus. Isso mostra que nós ainda condenamos as pessoas em nosso coração. Às vezes alguém pode estar fora da igreja. E às vezes nós dizemos que essa pessoa tornou-se ímpia, que ela está apostatada. Quando Jesus diz, não chame de tolo, é isso que ele está dizendo. Não diga que tal pessoa está perdida. Não diga que tal pessoa apostatou. Isso é, perante os olhos de Deus, assassinato. Deus está conduzindo a vida dela. E Deus vai conduzir a vida como Ele desejar. Não cabe a nós julgar. Esse mandamento está intimamente ligado a este ato. E aí nós temos a revelação que nos diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Muitos sentarão na casa de Abraão e são gentios, publicanos, meretrizes e prostitutas. Aqueles a quem nós
jamais daríamos um voto de salvação, são os que Cristo está salvando e buscando. Não mate as pessoas no seu coração, seja espiritual. Por qual razão, então, o mandamento diz que nós não devemos guardar ressentimentos, mágoas, ódio, vingança, qualquer sentimento ruim contra alguém, e nem mesmo devemos pensar que alguém que tenha vindo à igreja se afastou, agora apostatou e agora tornou-se ímpia. A única razão que o mandamento nos mostra é porque, na verdade, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Este mandamento se baseia na verdade divina de que a vida humana é sagrada e que devemos protegê-la e preservá-la sempre. Não importa de quem seja esta vida humana. Pode ser do homem mais perverso dessa cidade, pode ser do homem mais desprezado dessa cidade. Ele merece todo o nosso respeito. Não matarás é o outro lado do eu sou o Senhor teu Deus. Porque dizem os sábios, segundo os rabinos, assassinar um ser humano é assassinar o próprio Deus, porque ele é a semelhança do Senhor. No dom de seu Filho, para a nossa redenção, Deus mostrou quão alto valor Ele dá a todo ser humano. E Ele não nos dá o direito, Deus não nos dá o direito de nós desprezarmos qualquer pessoa. Veremos faltas e fraquezas nos que nos rodeiam, estão perto de nós. Mas Deus reivindica toda a alma como sua propriedade, pela sua criação e pela redenção do sangue precioso de Cristo. Todos foram criados à sua imagem e mesmo os mais degradados devem ser tratados com respeito, ternura e dignidade. Isso diz o mandamento. Deus nos considera responsáveis mesmo por uma palavra proferida em desprezo a respeito a qualquer ser humano. Que cristãos seríamos se vivêssemos ou devemos viver e que Deus nos dê a graça para viver somente este mandamento. Seríamos totalmente diferente do que o mundo aí fora é, se vivemos somente não matar. Qual é a justiça da lei? O que está por trás de não matar? O que está por trás de toda a lei? Está justamente o caráter de Deus, a sua justiça, ou seja, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão e o seu amor. Ao receber Cristo, nós recebemos toda a justiça da lei. Quando os fariseus rejeitaram a Cristo, eles certamente não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não submeteram à justiça divina, que era Cristo Jesus, que podia dar a eles o poder para viver a lei do Senhor. Por nós mesmos, não podemos amar, não podemos ser misericordiosos e não podemos, principalmente, deixar nosso coraçãozinho sem ressentimentos, mágoas ou vingança. Mas Cristo pode mudar completamente o nosso coração. Se queremos entrar no céu, disse Jesus neste mandamento, nós temos que ter a justiça da lei em nossa vida. Ou seja, devemos ser misericordiosos, bondosos e não assassinar as pessoas em nosso coração. Agradecemos ao Senhor por todo o amor e perdão que Ele concede a cada um de nós. E que Ele nos ajude, pelo Seu Espírito, a amar a todas as pessoas, independente de quem seja, de onde estão ou o que façam. Que Ele nos ajude a valorizar o ser humano, porque é propriedade dEle. Seja o mais desprezado, seja a pior espécie, seja qualquer um. Que o Espírito dEle esteja em nós e nos faça viver a lei de não matar. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, quanta beleza e profundidade há na Tua palavra, quanto poder há nela. Que pelo poder da Tua palavra, Senhor,
nós sejamos transformados. Que Jesus reine em nossas vidas, nos dê a graça, Senhor, de vivermos como cidadãos do céu, vivendo num mundo onde o Senhor nos coloca como luz, para revelar a todos a Tua bondade, Teu amor, Tua compaixão e Tua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.